Bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Está aqui comigo hoje o nosso irmão Paul Sandrini. Eu falei sobre o irmão Paul no primeiro vídeo que nós gravamos sobre o tema como emagrecer sem sofrer fome, sem passar fome, né? E eu vi que muitas pessoas, né, ficaram interessadas sobre o assunto e eu fiquei preocupado, né, porque eu não soube, na verdade, explicar muitas coisas, somente compartilhei minha experiência, né? Eu fiz uma viagem à casa do irmão Paul e antes de entrar no assunto, né, quero dar a oportunidade já, irmão Paul Sandrini, para saudar os irmãos aqui do canal Experiência com Deus. Cumprimento todos os irmãos, como alguns talvez sabem, outros não. Meu nome é Paul Sandrini e eu tive um tempo com o pastor e eu pude ajudar ele ali. Também tive essa experiência que me ajudou muito na minha parte da saúde, mas eu vou deixar o pastor dirigir para ver qual que é os pontos. A gente pode falar um pouco da minha história, da história do pastor também, na forma que vai mais ajudar, porque são experiências pessoais, né, que a gente consegue. A gente não é doutor, nada, mas experiências que a gente passou, viu que deu certo e a gente gostaria de compartilhar essas experiências. Uma das coisas interessantes, irmão, é o seguinte: a razão pelo qual eu resolvi compartilhar esse assunto no nosso canal é exatamente por esta pandemia que hemos vivido passada, né? Então, as pessoas, pelo intermédio da ansiedade, não foi realmente relacionado com a minha pessoa, né? Aí nós adquirimos um pezinho a mais. Mas antes de entrar nesse detalhe, foi bom e nós queremos, eu quero, né, particularmente, conscientizar os irmãos, dizer que nós não somos médicos, tá? Não estamos aqui dando um conselho médico, não, ao contrário, estamos compartilhando nossa experiência e ao mesmo tempo recomendamos, né? Eu recomendo particularmente que você possa buscar o seu médico, o seu nutricionista, conversar com ele sobre o assunto. Eu sei que há divergência de pensamento, hoje em dia, por exemplo, a indústria, né, o mercado, na verdade, hoje é um comércio a questão. E não, as pessoas trabalham hoje, você vê hoje medicamento, vê hoje vários métodos para emagrecer, né? Então são coisas assim bem complexas em relação a isso. Mas, irmão, uma pergunta que quero fazer ao senhor. O senhor quantos anos tem? Estou com 31 anos. 31 anos. E o senhor é americano, né? Filho de brasileiro, mora aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, tá bom. Mas o que foi, como foi a sua história, né? A minha eu já falei aos irmãos aqui no canal como, como emagrecer sem passar fome. Sim. Porque, olha, eu tenho um problema, olha, eu tenho uma dificuldade tremenda, tá? Certo. Eu não sei passar fome. Não, eu não sei. Para mim é a coisa mais terrível do mundo. Aí, por exemplo, algum perguntava, mas pastor, seu jejum? Assim, às vezes nós jejuamos 7 dias, jejuamos 10 dias, não importa os dias que nós... Uma coisa é jejuar, outra coisa é passar fome. Para mim, passar fome é você, né, sofrer sem uma necessidade. Pois é. É um sofrimento que você está fazendo, um sacrifício que é incrível, né? E quero dizer para você que jejuar também não emagrece, tá? Não vai emagrecer a pessoa por jejuar, ao contrário. Você pode perder alguns quilozinhos, mas 3, 4 dias, uma semana depois, no máximo 30 dias, você recupera aquilo que perdeu e um pouquinho mais. Sim. Era o que acontecia comigo, né? Eu perdia uns quilos, mas logo recuperava. E isso estava relacionado com a questão da alimentação. Mas, irmão Paul Sandrini, o que foi? Como foi que tudo começou? Como foi que o senhor começou a se interessar, por exemplo, nessa questão da saúde, especialmente da alimentação? Então, foi em 2018, eu fui pro médico, assim, e ali eles constataram que eu estava sobrepeso, libras ia ser 198 libras. Em total, no processo eu consegui perder 19 quilos, né? A conversão, se for ver o que eu era, o que eu sou hoje. Mas ali, quando eu estava ali no doutor, eles
eles viram que o meu colesterol estava alto, estava tendo uns problemas, sobrepeso. Aí eu comecei a pensar assim, não, eu vou começar a estudar para ver um melhor jeito para eu poder emagrecer e viver uma vida saudável. A gente vê que tem pessoas que têm saúde boa e tem outras que não têm saúde boa. Aí qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Então, eu comecei a estudar, foi em 2018, foi uma longa jornada de muitas falhas e alguns sucessos, algumas falhas, mas aí foi chegando um ponto que eu fui descobrindo mais a verdade. Porque, infelizmente, a, a sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é dominada por firmas e empresas muito grandes, que domina a mente das pessoas e determina para eles o que é saudável e o que não é. Então, o que acontece? Eles criam esse domínio para ganhar dinheiro. A realidade é isso. E muitas comidas e muitos jeitos de alimentar saudável não ganha, as empresas não conseguem ganhar muito dinheiro. Primeiro, a gente tem que ver que alimento saudável não pode ser produzido em massa, ela é um processo. Coisas orgânicas demoram um processo para crescer, não pode colocar certos químicos ou venenos para matar pests. Então a gente vê, e também não consegue ser comida fresca, não consegue ser preservado em grande massa. Ela tem que, por exemplo, verduras tem que ser vendida rapidamente para não estragar. Então a gente vê que ali não tem, para essas empresas não tem um canal de lucro fácil. E a gente vê que comida processada, a gente vai falar muito sobre isso, comida processada, é um meio que as firmas conseguem armazenar. Tem produtos que ficam anos na prateleira e ali não estraga, não. A gente vê até algumas empresas de fast food aí, a gente coloca a gente pode ver que certos pão que é usado ali, batatinha, você deixa uma batatinha ali, a batatinha praticamente é quase a mesma coisa, reesquentar tem o mesmo gosto. Não é uma coisa natural, é muito preservativo, muita coisa que foi feita em laboratório para enganar a mente do homem. A mente do homem, então, tem que lembrar assim, as empresas, elas têm todo o cientista, o capital que eles ganham, eles focam em produzir nos laboratórios uma comida que vai te viciar, uma comida que vai te dominar no sentido. E eles têm conseguido, tem químicos que existe hoje em dia, o MSG, o sal MSG e outros químicos que é colocado na comida que só quer a gente acabar comendo mais. E o que muitas vezes eles fazem? Eles tiram a fibra e tiram coisas que falam para você parar de comer. Deus criou, eu vou também cair muito nisso aí, o que Deus fez? Deus criou certos alimentos para o homem e esses alimentos para sustentar o homem. E muitas vezes a gente tem a criação de Deus e a criação do homem. O que o homem tem inventado hoje em dia. A gente vê que o consumismo assim de alimentação, as empresas estão por lucro. Elas querem vender mais, elas querem. Você sempre está pensando naquele alimento, querendo comer aquele alimento. Então, o que eles fazem? Eles querem tirar limites que Deus colocou no corpo humano, que acontece, igual, por exemplo, fibra, gordura, é tudo sinal quando a gente come essas comidas que para de comer, porque você está enchendo. Elas enchem nós, elas mandam um sinal para o nosso corpo, não, tem que parar de comer. Agora, se a gente come batatinha, come um Dorito, alguma coisa assim, você come e não quer parar de comer, pipoca, você come. Então e ali é muita mistura de óleos e tudo que eles colocam ali, e sem fibra, sem nada, que acaba tirando esse sinal do homem, e o homem come. Por isso que a obesidade hoje em dia ela tem avançado. E a primeira questão é uma questão de saúde. Acaba sendo de saúde. Corta a sua vida, assim, de você poder fazer muitas coisas por estar doente ou não poder ajudar a sua família. Então,
a saúde é uma coisa, ela é delicada. E também, por exemplo, é igual do dia da noite você não ficou doente, ou se você está numa situação difícil, hoje como eu estava também, muito gordo assim, sentindo mal, não conseguindo dormir à noite e tendo uns problemas de saúde, devido a esse peso, sobrepeso, porque o corpo ele não foi feito para aguentar tanto peso, você está caminhando, a estrutura nossa não foi feita para muitas vezes a gente ver pessoas muito num ponto crítico. Então, mas eu não quero sair muito eu vou voltar no assunto, é que tem muitos assuntos que a gente pode falar, mas voltando mais à comida processada e o que eu quero tirar de tudo isso é que, e a gente tem vários assuntos dentro disso, um que eu quero os irmãos lembrar que o mundo aí fora, ele não está preocupado com a sua saúde, ele está preocupado com o dinheiro, o lucro que ele pode tirar de você. Então lembra disso, isso é a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente está olhando sobre a situação do que a gente está vivendo hoje em dia, sobre o que está atrás das empresas e qual é o objetivo dessas empresas, o que eles querem de nós. Então a gente sabe que eles querem vender mais e ganhar um lucro. E essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. E a segunda coisa que a gente tem que analisar no sentido assim, qual que foi o que é o objetivo que Deus fez para o homem. O que Deus deu para o homem, a gente vai ver através da Bíblia e através como que Deus, a gente tem que analisar como que Deus fez para o homem comer, qual que foi os meios. Então a gente tem que ver o que a gente tem hoje, comparar o que a gente tem hoje e qual que foi a intenção que Deus colocou para a gente comer. Ou seja, todo o processo aí aconteceu com o senhor quando o senhor se sentiu mal, né? A sua saúde estava no estado, no seu ponto de vista crítico, foi ao médico lhe aconselhou que o senhor estava sobrepeso. Então aí foi quando o senhor começou a estudar, a averiguar, a buscar informações de como ter uma vida saudável. Exatamente. Aí, então, o senhor descobre que um dos principais problemas que enfrentava naquele momento eram as comidas processadas. Exatamente. E falando em comida processada, hoje é uma coisa comum aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. Comida processada, você chega E não somente nos Estados Unidos, né? no mundo inteiro. Mas aqui, por exemplo, eu fico assim impactado porque o que você encontra de comida enlatadas, né? De todas, desde a batata, ao que você pensar, tem tudo enlatado, né? Tudo enlatado. E você vê que algumas coisas aqui, ela quase não tem prazo de validade. Exato. Quase não tem prazo de validade. Por muitos anos. Tem coisa aqui que leva 3, 4 anos enlatado. Esses dias, por exemplo, eu vi um produto enlatado que vai até 2025. Então, agora imagina a química que isso tem para manter isso conservado até esse período de tempo, né? Então é uma coisa muito séria. E podemos ver realmente que, especialmente aqui no estado, vou falar dos Estados Unidos, porque onde estou, é normal você ver pessoas, né, com sobrepeso, né, pessoas que passam de suas 200 libras, né? É normal você ver isso aí. É normal você encontrar pessoas com mais de 100 e poucos quilos aqui. Pelo menos aqui a gente vê no supermercado, até é muito comum nós ver aqueles carrinhos elétricos, né? As pessoas fazem compra já sentado ali. É muito comum isso. Eu hoje mesmo no supermercado eu vi muitas pessoas, não era por idade, mas sim por sobrepeso, têm dificuldade de caminhar, eles estão para fazer a própria compra. E o mais interessante é que você olha nos carrinhos deles, o que mais vê é enlatados, né? É comidas processadas. Então, isso, o senhor começou a atuar aí e viu que uma das melhores formas era, o senhor procurou encontrar o que traria mais prejuízo à sua saúde. Sim, então
O próximo passo, assim, quando eu comecei a estudar para ver, eu queria o que, que faz bem e o que, que faz mal para o nosso corpo. A gente tem que entender. Então, e aí eu comecei a analisar, porque a gente vê assim, por exemplo, voltando para a comida processada, a, a gente vê que tem vários tipos de comida processada. Hoje em dia a ciência tem avançado tanto que as pessoas podem geneticamente modificar certas plantas. Então, por exemplo, o trigo, ele é geneticamente modificado. Quase 100% de todos os trigos hoje em dia, a farinha que a gente tem do trigo, a gente está geneticamente modificada. Aí, isso aí é um grande problema no sentido que por ele estar geneticamente modificado, ele não é uma coisa que foi transformada para resistir pestes, porque eles colocam muito veneno nas lavouras, então eles modificam para resistir esses químicos para matar somente as pestes e não matar a plantação, né? Então aí no caso, mas o que acontece? Acaba que o nosso corpo não reconhece mais esse alimento como acaba nos meus estudos que eu vi, acabei entrando em conclusão é que o corpo não reconhece mais como alimento. Então aí durante isso aqui durante anos que você vai consumindo esse trigo, ele vai danificando o intestino, vai machucando. Aí muitas pessoas têm problemas de intestino, também os problemas de obesidade, que é um alto carboidrato, a glucose no sangue quando você come pão branco e pão integral é quase a mesma coisa, e estoura lá a sua insulina, que é um hormônio, e o seu corpo não, o nosso corpo não foi feito para ele não está adaptado pelas essas comidas modernas, que é alta açúcar, alta glucose, alta frutose, todas essas açúcares, o corpo nosso não foi feito para poder consumir isso aí. Isso aí tem pouco tempo, que menos de 100 anos, que agora que eles conseguiram refinar esses produtos de uma forma tão refinada que o corpo nunca, na natureza não existe. Não existe o corpo. Então aí você dá um choque no corpo e aí a insulina, pessoas que têm alta insulina por muitos anos acabam ficando diabéticos, o corpo não resiste mais, não aguenta mais esse baque. E quando eu falo carboidratos, eu falo sobre os carboidratos simples, Tem os complexos, que é fibras que vêm de verduras, mas o que eu estou focando aqui é sobre os carboidratos simples, A gente sabe igual macarrão, pastas, bolos, donuts, tudo que é processado, farinha de trigo, farinha de mandioca, então todos eles foi refinado e processado. É claro que o trigo tem o glúten, que é uma coisa pior. Igual eu te falei, o glúten acaba sendo uma coisa que o corpo não reconhece, e tem pessoas que têm sérios problemas de intestino ou de uma certa alergia de pele devido a estas alimentações. Falando na questão do carboidrato, no início do mês estamos no mês de outubro agora, né, agosto, setembro, lá para o dia 19 de setembro eu viajei a Fort Pierce, né, e fiquei lá 10 dias com o senhor. E eu lembro-me que quando eu saí daqui, inclusive eu tenho um vídeo, né, foi o que eu falei anteriormente, como emagrecer sem passar fome. Eu estava com 200 e quase 200, quase 100, quase 219, quase 220 libras, né? Quase 220 libras. Na verdade, 220 libras mesmo que estava. E, bom, e quando eu cheguei lá, né? Porque qual é a minha alimentação? Minha alimentação diária. A minha alimentação diária eu creio que é comum de todos os brasileiros, né? Não falta na nossa mesa o arroz, não falta o feijão, né?
não falta, né, o pedacinho de carne, não falta o ovo, ou seja, é o básico nosso. O básico mesmo é o feijão com arroz. O feijão com arroz, esse é o básico. Esse não pode faltar na nossa mesa. Então, eu creio que é o alimento mais comum de maioria de pessoas, né? Então, eu lembro-me, por exemplo, que quando eu vim do Brasil aos Estados Unidos, eu tinha 92 quilos, 93 quilos, por aí. Só que com esta pandemia aqui, enfim, quando eu fui a Fópolis, eu estava com quase 100 quilos, estava com 98, 99 quilos, né? Então, estava sobrepeso, na verdade, pela medida que eu tenho 1,80 m de altura, né? Então, eu falei ali, não era brincando, é verdade, me fazia, pá, tu tá gordo, tem que procurar fazer uma dieta. E, então, eu fiz uma dieta. A dieta, eu almoçava bem e à noite, né, eu comia ensalada. Comia ensalada, até diminuiu um pouco o peso, etc., mas não me resolveu muito os problemas. Então, e sempre aquela ansiedade de comer, como o senhor falou, é comida que parece que não nos satisfaz. Você sente que o teu estômago está cheio, mas tu não está satisfeito, então tem vontade de comer mais. Isso aí é interessante, pastor, porque tem comidas que têm muita energia e nenhuma nutrição. E outras que têm bastante nutrição e não tanta energia. Os carboidratos, o problema é ele te dá muita energia para as células, só que ele não te dá nutrição, os blocos para tudo para construir o seu corpo. Então ele dá ele dá gasolina para a célula, mas ele não te dá partes, vamos falar de um carro, para reconstruir elas novamente. Por exemplo, eu vou usar a palavra no presente, tá? Eu sou, eu vou usar no futuro, então eu era apaixonado por pão. Eu gostava muito de pão. Eu não me conformava com comer um pãozinho só. Eu sempre comia 2 pãozinhos. Eu gostava muito de mortandela, muito, né? Um pãozinho com ovo, um pãozinho com mortandela, um pãozinho com queijo. Então, isso, de manhã era o meu predileto, no caso, né? Pois é. Então, só que o pão, ele tem muito carboidrato, né? Tem. E não oferece muita resistência ao corpo, nenhuma nutrição. Exatamente. É igualmente que o arroz, né? O arroz tem muito carboidrato, não sei se oferece a boa nutrição. O arroz é a mesma coisa, o arroz branco é a mesma coisa, eles tiram tudo o benefício dele e deixa branco, e até o integral não vale muito a pena também. Tipo assim, tem 2 meios de comer, ou você come para você viver, para você ficar vivo, não morrer, porque se você não come você morre, ou você come, tem dois, assim, você pode comer para viver, ou você pode comer para ter saúde e viver. Então tem dois meios de comer, de se alimentar. Um que você vê as comidas como... Eu vejo as comidas assim, toda hora que eu olho para qualquer comida, eu quero saber qual que é a base nutritiva disso aí. O que isso vai entregar para o meu corpo? Se os benefícios é melhor do que os malefícios. É claro que tudo em excesso é um malefício. Até água, se você tomar muita água, você pode morrer. Então, mas você precisa de água. Então, tudo depende de moderação. Então, eu quero que os irmãos lembrem que é nesse sentido. A gente está pensando nesse sentido. Agora, eu olho comidas assim, tem comidas que é altamente nutritivo para o corpo. E outras que é pouca nutritiva e tem alguns prejuízos. Então, o arroz, ele cai nessa área que não tem muitos benefícios e ele é muito carboidrato. Então, o que eu quero voltar, para você dar certo nessa dieta, você precisa de... Eu tenho que explicar uma coisa. Por exemplo, quando a gente come qualquer açúcar, qualquer carboidrato,
a gente tem os hormônios no nosso corpo. Nosso corpo ele funciona de hormônios, é o sinal que fala no nosso corpo. Então, quando a gente come qualquer coisa, a insulina ela é acionada. Por isso que talvez você come um pão branco, aí daqui 2 horas você está com fome de novo, porque a açúcar no sangue ela vai lá em cima, depois ela cai terrivelmente, aí se dá fome. O foco nosso é que a gente não quer esse choque no corpo. Esse é um choque no corpo, porque o corpo tem que bombar a insulina para controlar isso aí. Isso aí machuca o pâncreas. E se a gente fica forçando esse órgão muito, aí que cria diabetes. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que olhar comidas que não vai afetar a minha insulina. Que a insulina, ela em alta dose, ela traz diabetes e também uma tendência de câncer mais fácil no longo dos anos. Então a gente tem que ver, a gente tem que analisar as comidas e um meio de a gente comer e ficar satisfeito primeiro a gente tem que ter comidas com nutrição alta e também que não afeta a nossa insulina, que minimamente afeta a insulina, porque a insulina é o sinal da fome. Então, toda hora que a gente comer a coisa, aquela comida precisa muito da insulina, a gente vai sempre ter muita fome depois. Então, a gente tem que pensar assim, para a gente comer como o pastor e eu estou fazendo, para a gente não sentir muita fome e estar satisfeito, a gente precisa, número um, uma comida que nos dá nutrição e número dois, uma que não afeta a nossa insulina. E a gente pode entrar depois nisso aí. Ok, você é bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Nós estamos aqui com o irmão Paul Sandrini, nós estamos falando e compartilhando experiência. Nós queremos mais uma vez dizer para você que não estamos aqui como médicos, estamos contando nossa experiência e aconselhamos a você a conversar com o seu nutricionista, a falar com o seu médico particular, está bem? E estudar, pesquisar, né? E ver realmente o que seria o melhor para você. O irmão Paulo disse recentemente que uma coisa é você comer para viver e outra coisa é você comer para viver e ter saúde, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você viver tendo saúde, outra coisa é somente você viver, né? Viver sem saúde. Em outras palavras, assim, para manter um tempo estável de vida aqui na Terra, né? Sem ter uma expectativa de uma vida melhor no futuro. Por quê? Porque você não está... Não é somente você, olha, é uma coisa, incluso aqui em casa, né? Vocês sabem, né? Misael está ali controlando aqui a gravação aí, Misael está com a gente aí, né? Franciele. E eles são apaixonados, por exemplo, por Misael. Ele, olha, se você convidar ele para comer Misael, o que é que tu mais gosta de comer? Me ajuda aí, Misael, me ajuda aí. Pizza, né? Uhum. E não somente pizzas, mas se você convidar ele para Sambuey, né? E tem um sanduíche extraordinário aqui, quer ver? Comida para o McDonald's. Não é tanto o McDonald's, qual é a outra empresa que ele gosta muito aí, né? Ele gosta muito de hamburguesa, né? No seu aniversário, ele foi comer uma hamburguesa. Ele pegou uma hamburguesa desse tamanho aqui, assim, meu Deus do céu. Tinha, não sei, 3 era 4 carnes, não sei o que é que tinha na hamburguesa dele. Então, aí eu falo para ele, mas filho, isso é carboidrato, isso não é bom. Aí ele disse para mim, pai, quantos anos o senhor levou para descobrir que isso não era bom? Eu comi 48 anos isso aí. Exato. Né? E faz simplesmente o quê? Na verdade, eu estou compartilhando uma experiência aqui no canal Experiência com Deus. Eu falo para vocês que meu objetivo é contar somente nossa experiência, tá? E compartilho com você. E você escolhe, você toma decisões, né? Eu aconselho, por exemplo, eu fui falar com o médico, né? Quarta-feira, aliás, quinta-feira passada, eu estive no médico. Nosso médico aqui, a doutora, super legal. E ela perguntou sobre o meu alimento, né? Disse, olha, não, de manhã eu como tal coisa, à tarde eu como tal coisa. E quando eu terminei de contar o meu alimento, ela disse, olha, meus parabéns, você está comendo muito saudável. Né? Eu falei para ela perguntou para mim, você come pão? Eu disse, não, nada de pão. Eu não como batata,
arroz, eu estou procurando manter. O que é que o senhor come? Eu como verdura tal tipo de vegetais, enfim, etc. Não, bem saudável. Aí, mano, pô, então o que é que sucede? Então, o objetivo, na verdade, agora é procurar, né? Eu estou procurando auxiliar também, né, aos meus irmãos, né? Não é uma doutrina, simplesmente uma questão de compartilhar a minha experiência e a sua experiência, tá? Tá? E dizer dizer para você que está me ouvindo aqui agora, que você pode viver realmente bem, tá? Viver bem não significa passar fome, não significa passar determinadas privações. Não, ao contrário, né? Você tem que, como eu vou dizer, você tem que estar feliz, né? Você tem que estar contente com a vida, com o ambiente que você está vivendo, tá? Então, por exemplo, quando eu fui na casa do meu avô, estava com 220 libras, né? E fui me pesar agora, estou com 187 libras. Né? 187 libras. Isso seria de 220 menos 187, quantas libras perdi? Me ajuda aí, que vocês são bons de matemática aí. O senhor falou 187? Eu estou com 187, estava com 220 libras. 33 libras praticamente. Né? 33 libras. Isso seria 15 quilos, quase 15 quilos. Então eu perdi quase 15 quilos, né? Vamos arredondar para 15 quilos, mas foi quase 15 quilos eu perdi em um período de 60 dias. E o mais interessante foi sem passar fome. Né? Eu não sofri nada de fome. Isto foi o que mais me impactou. Né? E outra coisa, não é uma dieta assim, que eu vou dizer que é caríssima. Não, é uma dieta que se pode dentro do possível, né? Se pode fazer dentro do possível. Porque é você simplesmente comer o quê? Aquilo que lhe faz bem. E tem fibra, né? Certo. E que tem que estar os minerais que o corpo precisa. Por essa razão que é importante você conversar com o nutricionista, conversar com o médico, até ver qual é o tipo de minerais que está faltando no seu corpo para que você possa ter o suprimento, trabalhar naquilo dali, fazer de sangue, ver tudo isso aí, né? Certo. Isso é muito importante. Então, Simão, seguindo com nossa tela aqui, aproveitando também, né? Eu quero saudar aqui a irmã Ivoneide. A irmã Ivoneide é uma benção. Ela, para quem não conhece, a irmã Ivoneide é secretária da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, do qual eu faço parte como missionário. Nosso pastor-presidente é o pastor Beto Schmidt Vieira, né? E temos aí uma equipe maravilhosa, pastor Silvio Machado, pastor Mônica, pastor Paulo Roberto, né? Pastor James, né? Bueno, tem uma equipe aí maravilhosa de pessoa que trabalha nessa associação, né? Enfim, são um número de pessoas e bem-vinda à família Heróis da Fé. Então eu estava compartilhando com ela, então ela me incentivou, né, a gravar o primeiro vídeo. Também, aproveitando, eu glorifico a Deus do meu concunhado Douglas Vieira, né? Douglas Vieira também, ele sempre disse, não, é bom compartilhar isso, vamos compartilhar. Eu estava compartilhando com ele essa experiência, né? E também quero agradecer a todos que fazem parte do canal Gospel, né? Que meu cunhado tem, esse canal Gospel, Douglas Vieira, e eu falei para ele, né? Então, sabe o que ele está fazendo? Ele não deixou tudo, mas ele diminuiu, ele diminuiu o açúcar, eliminou o açúcar no café, né? Porque o açúcar é uma coisa terrível. Sim, eliminou o açúcar e começou a diminuir, né, o carboidrato, que é o pão e o arroz, né, que é o que ele mais comia. Exatamente. O que ele mais comia, o pão e o arroz, é o que ele mais comia. Então você começou a diminuir isso aí. E sabe que ele está falando para mim que em poucos dias, não sei se foi 10 ou foi 15 dias, ele perdeu como uns 4, 5 quilos.
É isso Foi aí. 3 quilos mais ou menos que ele perdeu. Bom, Foi 3 quilos. os primeiros quilos é água. É que a pessoa que come muito carboidrato, o carboidrato precisa mais água. Então, cada molécula de carboidrato dentro do corpo, ela precisa mais água. Então, a pessoa vive inchada, na verdade, quando ela consome muito carboidrato processado. Com esses carboidratos simples. Então, aí, quando a pessoa começa a tirar esses carboidratos tóxicos do corpo, ela começa a desinchar, ela começa a emagrecer, perde muita água. E aí tem um processo, aí que eu queria entrar, porque muitos começam e aconteceu comigo assim, que o nosso corpo ele não adapta do dia para a noite, então ele precisa de um processo e muitas vezes demora entre 3 a 4 semanas para a pessoa adaptar com essa dieta, porque dependendo da pessoa, tem pessoas que conseguem adaptar mais rápido e outras demora mais. Então, o corpo, ele usa a glucose, ele gosta de usar, ele prefere a glucose, é mais fácil para ele usar, mas ele também usa a ketose, que é o keto, que é o... essas dietas, que eu não chamo de dieta, eu chamo um estilo de vida, esses estilos de vidas, que alguns chamam de, tem low carb ou tem keto. E desde que você está dentro de um dessas aí, tanto faz, o keto é mais aumentando gorduras, eliminando ela, o low carb é diminuindo os carboidratos e médio gordura, então, mas aí você tem que ver qual que cada corpo é diferente. Então tem pessoas que dá melhor com mais gordura e outros com menos. Então o foco que eu quero focar é as gorduras que eu estou falando, é gorduras saudáveis, porque tem meios de fazer essas dietas sujas, é chamado alimentação suja. Dentro desse e tem muitas pessoas que faz e assim mesmo acaba emagrecendo, mas danifica o corpo ou não consegue resistir por muito tempo. Então, o que eu quero focar sempre é um meio saudável de sempre comer. Então, e tem versões diferentes, que se você for ver na internet, muitos meios diferentes. Então, mas o que eu quero focar é um meio saudável e um meio prático e um meio que cada um vai entender. Eu sempre tento focar coisa natural, coisa que Deus criou e da forma que Deus criou. E eu vejo assim, tem coisas que em excesso, igual eu te falei, tudo depende da quantidade. Tem certos venenos, substâncias químicas que dependendo da quantidade, ela pode ser muito tóxica ou ela não faz nenhum efeito. Depende da quantidade que é ingerida, tudo. Então, isso também encaixa na alimentação, a gente tem que lembrar disso. Então, voltando no sentido assim dos carboidratos, foca mais em coisas naturais, verduras, um foco, com verduras com fibra. Agora, tem pessoas que não conseguem tolerar certas verduras. A gente tem que lembrar que o sistema do corpo humano ele é uma coisa muito complexa. Ele tem o intestino, ele tem vários sistemas que trabalham e, por exemplo, no nosso intestino tem bactérias que não faz parte do nosso corpo, é trilhões de bactérias que ajudam nós para processar certos alimentos. Se você come uma comida processada, as bactérias que estão dentro do seu intestino que te ajuda, elas, quando você começar a ver verduras, você vai passar mal, porque você não está acostumado, nem as bactérias, você vai ter mais gás, você vai estar mais inchado, assim, quando você come certas vezes. Então, o que eu sugero, assim, para facilitar a transição, primeiro você não come muita verdura e tenta entrar mais em proteína, carne, não carne muito gordurosa no início, é tudo uma transição. Então você começa moderadamente, você muda, você vai eliminando, você vai tirando açúcar, você vai tirando esses alimentos, porque eles tem pessoas que comem em grandes quantidades e eles ficam viciados, eles não conseguem ficar, o corpo já adaptou de uma forma tão terrível que tem pessoas que não conseguem ficar 3 dias sem comer qualquer coisa que é açúcar. Açúcar é coisa, por exemplo, o pão vira açúcar no sangue,
o macarrão, os bolos, tudo vira açúcar no sangue. Então, não é só açúcar, tem o pão e todas isso aí vira açúcar também no sangue. Então, mas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer só carne e salada por 3 dias, senão ele começa a suar e tremer, porque é tipo uma droga, é tipo você tá saindo, o seu corpo ele tá tão viciado nesse produto tóxico que não é normal, que se você não tiver isso entre 3 dias, você começa a tremer e suar. Então, tem pessoas que quando eles cortam muito cru, eles têm um baque e desanimam. Ou seja, uma das coisas que eu tenho que eu observei, né, que eu creio que é o mais difícil cortar assim de uma vez, é o açúcar, né? Porque o açúcar é uma coisa assim que, como o senhor falou, é uma coisa assim que que está nos persuadindo, nos chama, Exato. né? E realmente, por exemplo, eu procurei, né? Logo no início, há muito tempo, eu sempre procurei eliminar o açúcar. Eu eliminava um pouco, mas só que, por outro lado, né, eu cometi o erro, porque eu poderia eu evitar, por exemplo, cheguei uma época que eu evitei de comer açúcar no café, tá? Eu evitava o açúcar no café. Inclusive, vamos tomar uns cafezinhos aqui, né? Aproveitando o tempo aí. E só que eu comprava no supermercado, eu comprava doce de goiaba. Né? Mesma coisa. Eu não tomava, eu não colocava açúcar no café. Sim. Mas eu pegava ali uma fatiazinha de doce de goiaba, né? Enrolava num paquete de queijo e comia depois uma garrafinha d'água. Né? Então, não resolvia a questão, né? Então, e assim eu fazia constantemente. Então, toda vez que eu ia na geladeira, eu olhava o docinho de goiaba, né? Então, e outra coisa aí, eu ia no supermercado, a primeira coisa que eu comprava era doce de goiaba. Porque a eu gostava do doce de goiaba. Entendeu? E aí foi terrível. Mas, quando eu fui a Fort Pierce, né, quando eu estive lá em Fort Pierce com o senhor, eu resolvi seguir a sua dieta. Resolvi seguir a sua dieta. Olha, a dieta do irmão Paul é uma dieta assim, ele vai entrar no detalhe daqui a pouco, só devo deixar que ele fale, né? Porque quando eu resolvi entrar, eu não sou muito de comer de manhã, né? Eu não sou muito de comer pela manhã, assim, em quantidade. Mas, como eu ia lhe acompanhar durante o dia nas suas atividades, né? Então, eu vou comer. Comigo, sou comia ali e tal, etc. E a coisa que eu observei é que o doce em si, quando você não come doce, ele diminui a sensação da comida. Exatamente. O doce, ele... Porque tudo que a gente come processado, ele é na língua, ele dá porque as empresas querem isso, quer te viciar. Então, eles fazem o sabor mais bom, assim, um choque na língua. E a língua, ela é igual ela fica igual um músculo quando tá... Você não consegue sentir ele não tá sentindo nenhuma dor, você pode bater, ele tá... Como assim se chama isso? É um que tá anestesiado. Então a sua língua fica anestesiada. Então você, quando come um brócolis, uma salada, já tem tantos anos que não come comida saudável, para você é aquela coisa pior que existe, porque a sua língua ela tá anestesiada para as coisas naturais. Ou seja, a língua não consegue sentir aquele sabor, o sabor que tem no brócolis, o sabor que tem, por exemplo, uma carne, assim. O sabor que tem, por exemplo, no alface, vamos supor. Uma alface. No tomate, porque tem pessoas que não suportam tomate. Exato. Né? Enfim, ou seja, mas aqui tudo que é o doce, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, aqui, interessante que aqui a fruta, ela tem todo ano, né? É um tema que podemos falar depois, né? Um tema à parte. Porque eu lembro que o senhor falou que nós temos que comer
segundo aquilo que Deus criou. Então, você pode observar que no período, na Bíblia Sagrada, e dentro da história, nós vemos que há um tempo para cada fruta. Exato. Né? Há o tempo da banana, o tempo da maçã, o tempo da laranja, né? Há o tempo da manga, enfim, para cada fruta há um tempo determinado. Então não é todo ano que tem aquela fruta. Certo. Então não significa que todo ano eu vou comer aquela fruta. Exatamente. Ou seja, uma das coisas interessantes é você comer aquilo que está disponível da época. Uhum. Até porque não é mais caro, é mais barato. Por exemplo, aqui eu cheguei a comprar banana, né? Na época da banana, quando você vê que tem banana em todos os lugares, tu compra banana por 39 centavos a libra. Né? Mas quando está fora da época da banana, você vai comprar a banana a libra por $1. Né? 50, 60, 80, 90, $1 a libra da banana. Frutas tem um porém. Eu primeiro, lembra que a nossa sociedade com essas comidas processadas modificou o nosso paladar. Quando a gente sai fora disso e começa a alimentar, esse paladar vai mudar. Aí as comidas que a gente não gostava, a gente acaba gostando. Né? Mas voltando para as frutas, igual a plantação foi geneticamente modificada, essas frutas foi enxertado ou geneticamente modificada, muitas, para, por exemplo, a banana em si, a banana hoje em dia não era a mesma banana de 80 anos atrás, ela era tipo clones, na verdade, por isso que ela não tem nem semente, algumas, tem algumas que não tem semente, aquelas lá, ela foi feita para ser alta, para ter alta frutose nelas. Então, frutose é açúcar da fruta. Então, elas foi enxertada e eles modificaram para poder ter muita frutose e para a gente ficar viciado nesse gosto. E outra coisa, a banana que parece ter açúcar. Pois é isso aí. Tão doce que é. E não acaba sendo uma coisa que não é saudável para o homem, porque na verdade você está tomando alta dose da frutose e a frutose ela afeta muito o fígado. As frutas, se você já tem problema de fígado, as frutas pioram a sua situação. Né? Voltando agora sobre frutas, a minha recomendação de fruta depende, é que cada pessoa, por exemplo, eu não posso, cada pessoa está numa fase. Tem pessoas que tá 100 quilos, outros têm 80, outros têm 70 quilos, outros têm esse problema de saúde, outros... Então, por exemplo, depende a sua fase. Se você já está extremamente obeso e está quase num ponto que é crítico, nenhuma fruta você pode comer. Por essa razão que recomendamos o médico, né? Exatamente. Agora, se você... É porque o médico vai analisar seu quadro de saúde e vai poder falar, não, você está com isso, isso, isso. Então, frutas, embora eu falei que... Mas, em geral, fruta só pode ser comida na época. E também tem que ser frutas que não foi modificado de uma forma para ter essa tração tão doce. Ela não pode dar Quando você começar a sair, por isso que é melhor você primeiro conseguir a dieta sem nenhuma fruta e adaptar para ela primeiro, o seu paladar muda através de... Para mim demorou 3 meses para algumas comidas para o paladar meu começar a acostumar e 6 meses para outras. Então é um processo. Por exemplo, você não perde a saúde do dia para a noite e também você não vai conseguir a sua saúde do dia para a noite. É tudo um processo, tudo é um pouquinho cada dia que você faz certo, você chega ao alto. Ou seja, é um processo para ganhá-la e um processo para perdê-la. Exatamente. Então, por essa razão que nós como pai, né, eu acho que o maior erro da nossa sociedade, tá, está em nossos pais, está em nós na criação dos nossos filhos. Uhum. Por quê? Porque não criamos nossos filhos de uma forma saudável. Né? Nós deixamos nos guiar pelo prazer. Né? Deixamos nos guiar pelo prazer. Nos guiar pelo nosso paladar. Então, hoje a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos ao nosso filho vou até usar uma linguagem do Nordeste, um pirulito, um chupetinho, um pirulito, lhe damos algo doce para aquele, né? Onde nós deveríamos evitar, em certo aspecto, em certo sentido, isso aos nossos filhos. Hoje em dia você sabe que a indústria, né, como, por exemplo, não vou mencionar nome aí de
determinados refrigerantes, é mais um refrigerante de regra geral, É tóxico. não é? E você vê, hoje é o que mais há pessoas que durante o dia ele toma mais refrigerante do que água. E por isso que a nossa sociedade tem uma grande quantidade de obesidade, uma grande quantidade de diabetes e grande quantidade de câncer. Vou seguir, já vou deixar para o senhor falar bem à vontade aí. Eu tive uma experiência na Argentina. Na Argentina, no ano de 96, eu fui pregar numa cidade chamada São Miguel de Tucumã. E de lá eu tive 30 dias auxiliando nas Assembleias de Deus. A União das Assembleias de Deus ali, um pastor amigo nosso, muito amigo até hoje, o pastor Oscar Gomes, né? E eu tive a sua igreja ali com ele durante 30 dias. Mas era interessante, durante 30 dias eu não tomei água. Boa. Não tomei água. Literalmente, água mesmo não tomei. Eu tomava suco, eu tomava refrigerante, eu tomava o mate, que é o chimarrão, eu tomava o chimarrão doce, o mate doce, né, argentino. Tomava leite, tomava chá, tomava café, mas não tomava água. E um dia, meu irmão, eu levantei com uma sede. O meu corpo, o meu paladar repudiava. Olha, o meu paladar repudiou o café, repudiou o chá, repudiou o suco, né? Repudiou tudo. Aí eu cheguei para o irmão que estava hospedado, o irmão Arturo, né? O irmão Arturo, disse, irmão Arturo, eu preciso tomar água. Eu disse, pastor, tem suco na geladeira, né? Tem refrigerante, né? Eu disse, pai, mas eu só quero tomar água, irmão Arthur. Ele disse, água só da torneira. Aí quando eu fui abrir a torneira, irmão, aquela água com cloro muito forte, mas aí repudiou. Eu disse, não, irmão Arthur, eu vou no mercado. Aí eu fui no mercado e comprei água. E quando vou tomar água, eu estava fria, era água com gás. Eu não queria água com gás, eu queria água mineral. Aí foi quando até eu preguei naquela noite o tema do Salmo 46, minha alma tem sede de Deus. Aí eu coloquei a mensagem, eu coloquei o tema da mensagem, né? A água sendo substituída. A água é substituída pelo prazer, porque a água não tem gosto. Você não sente o gosto na água. Aí tem outra coisa que eu quero entrar. Quando você comer por prazer, você nunca vai ter saúde. Quando você comer para saciar somente a sua fome e não exagerar, aí que você vai ter saúde. Muito interessante. Isso é fundamental. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo ali. Aí, foi impressionante. Eu tomei a água, eu coloquei na geladeira a água para esfriar um pouco, fazia muito calor naquela época ali na Argentina. E quando aquela água onde eu tomei parecia a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da vida foi aquela água que eu tomei naquela noite. Então, irmão Paulo Sandrini, tão importante é comer para viver uma vida saudável. Uma coisa que eu quero tocar também é os sucos. Tem suco que é pior do que refrigerante. Tem mais açúcar do que refrigerante. Eu vi hoje, nós observamos hoje no supermercado. E, por exemplo, o suco de laranja é um dos piores, porque o que eles fazem? Tem que pasteurizar o suco, eles tiram tudo, a nutrição, toda a fibra dele e repõem tudo artificialmente, eles colocam a vitamina artificial. Porque no processo de esquentar ele perde todo. A vitamina C ela é muito fraca para calor ou para luz. Então, esse é um grande problema que as pessoas estão pensando que está fazendo bem para o corpo e está prejudicando mais ele. Então, irmão, então, qual foi de tantas as informações que o senhor chegou a adquirir em relação a como viver uma vida saudável? Né? O maior incentivo para me manter assim saudável foi os resultados. Eu durmo super bem, não tenho nenhuma dor no corpo, não tenho dor de cabeça, não tenho pressão alta. É impressionante, assim, quando a gente foca, igual eu falei, a gente olha a alimentação
como um meio de sustentar a nosso corpo e não por prazer. A gente não come por prazer. Então, e hoje a nossa sociedade, infelizmente, a gente come, muitas vezes a gente não está nem com fome, mas só porque alguém está comendo, por hábito a gente come. Então, outra coisa que eu falo para os irmãos, ouça o que o seu corpo está te falando. Se ele está realmente com fome ou não. Então, tem pessoas que nem com fome comem, mas é por hábito, ele não está ouvindo o corpo. Deus quer a gente estar... o nosso corpo sempre está conversando com nós. Quando a gente tem uma dor de cabeça, quando a gente tem uma tremedeira muscular, quando a gente tem alguma dor diferente na parte do corpo, é o corpo falando com nós que ele está sofrendo. Ele não está... Quando você não dorme bem, quando você não consegue respirar normal, muita alimentação atrapalha a respiração, pessoas estão respirando pela boca e não pelo nariz, e o normal é sempre respirar pelo nariz e não pela boca. Então, e por que porque muitas comidas trazem muita inflamação. O leite, por exemplo, ele traz muita inflamação, ele tem muitos hormônios no corpo, aí tem pessoas que dá muitos problemas. Então, tem comidas que entram no corpo que alta inflamatório para o corpo e outras que tiram essa inflamação. Então, o que eu falo para os irmãos é que se for falar de cada alimentação, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas, mas procura a buscar as alimentações saudáveis, começa com as carnes saudáveis, carnes e saladas e vê e vai, igual eu te falei, começa aos poucos para você não tomar um choque e não desanimar no caminho, e lembra que tudo é um processo, não vai ser uma semana ou 2 semanas, tem pessoas que vão demorar meses para ver uma diferença, outros vai chegar mais rápido, mas quando começar a alimentar assim, você já vai começar a ver resultado, mas vai ser uma luta. Não vai ser fácil, porque a luta não é só no hábito que você já tem adquirido através de anos, mas também as pessoas que estão em volta de você têm hábitos que você tinha e muitos não vão aceitar o meio que você vai querer mudar. Então, você não vai ter só coisas internamente, igual o nosso intestino, as bactérias influenciam o cérebro. As bactérias que comem muito açúcar, eles vão querer dar desejos em você de comer mais açúcar. Então, quando você come muita verdura, você quer mais verdura. Então, toda essa mudança que vai ter que acontecer internamente e externamente também, você vai ter lutas também. Então, não vai ser fácil, mas vale a pena lutar para chegar nesse resultado, e vale a pena para a sua própria saúde. A pior coisa, pastor, é você estar ruim de saúde e não poder ajudar a sua família. Se você é pai de família ou mãe de família, você não poder cuidar da sua família porque você não consegue cuidar de ti próprio. Então, o que eu quero demonstrar para os irmãos é que vale a pena lutar e sofrer para chegar num ponto de saúde. Ok, então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer com o senhor que fez a minha médica, tá? A minha médica, ela me fez a seguinte pergunta, eu vou fazer ao senhor, né? Por aí algumas pessoas aí já estão ansiosas para saber, né? Então vamos falar agora da dieta. Vou falar da dieta em si, né? Certo. E depois, depois nós vamos seguir, no outro momento aí, vamos prosseguir com esse assunto, com mais informações aí para os nossos irmãos aí do canal Experiência com Deus, também do canal Gospel, né, do irmão Douglas Vieira. Que Deus abençoe cada um. Vamos lá, então uma pergunta aqui. Qual é a sua alimentação? O que o senhor mais come na sua dieta? A primeira coisa, antes de eu falar da minha, eu demorei um bom tempo para chegar nesse ponto. Então, igual eu te falei, depende da sua caminhada. Não todos podem seguir, não pode começar aqui. Então fale do começo. Fale do começo, como o senhor começou nessa caminhada aí. Foi muitos baixos e altos, mas eu comecei gradualmente, comecei a tirar, por exemplo, era 5 colheres de açúcar, aí começou a ser 2, 1,
no ponto que eu tomava sem açúcar. Então foi um período de 1 a 3 semanas. Então, um período de 1 a 3 semanas, por exemplo, o senhor tomava, por exemplo, igual que eu, né? O senhor era igualzinho a minha pessoa. Para mim, eu colocava 3, 4 colheres de açúcar no café. Sim. E no leite, olha, você não sabe como eu gostava no leite doce. Eu colocava açúcar no leite e eu não gostava muito de chocolate com leite, mas açúcar no leite e um pedaço de pão. Mas eu fazia isso. Então, o senhor começou a eliminar o açúcar. Exato. Mas a meta tem que ser que entre 1 ou 2 semanas você tem que tirar todo o açúcar. Não pode ficar meses, porque você tem que tirar com foco. A minha dica é assim, ó, o irmão, a irmã, ela tem que assim, não, eu sei daqui, um período de 2 semanas eu vou não ter nenhum açúcar. Então, essa semana aqui, 3 dias eu vou ter, se eu tenho 5 colheres, vai ser só 3, eu vou ficar um tempo, depois vai ser 2, até chegar no ponto da segunda semana, você tem que estar com pelo menos, no fim daquela semana, com uma colher de açúcar, e aí naquele terceira último dia, semana, nada. Aí nenhum açúcar. Tem que ser assim, vocês têm que colocar uma método para você não ficar meses assim com um açúcar e manter isso. O importante é sair, mas tem que sair. Tem que ter esse alvo declarado na sua mente. Olha, preste bem atenção, tá? Você não vai sofrer, tá? O que o irmão Paulo está dizendo, não quer que você vá ao extremo, porque se for extremo, você não consegue lograr os seus objetivos, né? Então, como o açúcar é como uma droga no nosso corpo, né? Então, ele vai exigindo. Então, se você vai combatendo aos poucos, vai eliminando as toxinas, vai eliminando, né, essas drogas do seu sangue, a sua força, ela vai perdendo força. Se você não alimenta, ela vai perdendo força. É isso, né? Aí você consegue ficar livre dessa droga quando você vai diminuindo isso aí. No final, você diz, não, a partir de 2 semanas, terceira semana já não. Sim. Você sabe que minha esposa fez isso. Né? A Rosane começou a eliminar pouco açúcar e agora ela não está tomando mais nada de açúcar no café. É isso aí. E por que eu não quero falar da minha dieta? Porque a maioria das pessoas que vão ver isso aqui quer mudar o seu estilo de vida. Ele está numa fase difícil, eles querem ir para uma fase saudável. Não adianta eu pegar o caminho que eu estou aqui e querer colocar tudo e começar aqui. Eles têm que começar onde que eu comecei, praticamente, para poder montar. Mas o senhor fez comigo diferente, né? O senhor já me jogou onde o senhor estava já, né? O senhor já fez comigo já ali. O senhor não tirou os pouquinhos do açúcar, o senhor não tirou os pouquinhos. O bom do senhor é que o senhor está adaptado, porque você jejua bastante, né, pastor? Então, a pessoa que jejua muito, ele tem uma adaptação mais fácil para entrar nessa dieta, porque essa dieta, ela imita um pouco o jejum. É o mais próximo do jejum sem estar jejuando. Eu estou falando sobre os hormônios humanos. Como o jejum afeta o hormônio humano, essa dieta afeta quase similarmente o jejum. O jejum é melhor, mas esse aí é quase o segundo melhor, essa dieta. Então vamos lá no princípio de volta, então. Voltando então, lá de então primeiro o senhor elimina o açúcar. Porque açúcar é o inimigo número 1, geralmente, da maioria das pessoas. Então, isso aí também vale para o pão. Então, se você tem aí metade de um pão, aí você tem que constatar uma método. Então, se é 3 pão por dia, você vai ter que 2 pão, depois chega 1 pão. Você vai, conforme o seu corpo, você vai diminuindo. Outra coisa o primeiro passo que você tem que começar já quando você entra, se você come 5, 6 vezes por dia, tem que começar na primeira semana, você comer 3 vezes por dia. Máximo. 3 vezes por dia. Na segunda semana, você começa a tentar 2 vezes por dia. Então aí você tenta sempre manter só alimentando 2 vezes por dia, sem comer nada, beliscar nada entre essas alimentações. É claro que se você está com fome, eu vou chegar a um ponto que eu vou te falar, se você está com fome, é melhor você comer uma coisa que está dentro da dieta do que você fiar a cara em alguma coisa que é ruim. Né? Então, tem essa... Se você não aguenta, tem que comer, aí então sempre cai para uma coisa saudável. Vai buscar o que está dentro da sua dieta.
dentro desse estilo de vida que eu digo. Ou seja, É um estilo de vida, não é uma vamos dieta. mudar a palavra, o estilo de vida. Porque dieta a pessoa pensa assim, não, um pouco de tempo e nunca mais. Não, isso aqui é o resto da sua vida, é uma coisa, um hábito que você tem que criar. Mas o estilo de vida, isso é muito importante. É nesse estilo de vida. Então, dentro desse estilo de vida, você tem que procurar, primeiro ponto, eliminar o açúcar devagarinho. Segundo ponto, vai para o carboidrato. Exatamente. Aí no carboidrato a pessoa deve buscar aquilo que é mais atrativo, né? Exato. E é menos significativo. Porque, você tem que buscar mais nutrição e menos prejuízo. Ou seja, Ou menos... o pão ele é atrativo, né? Então, mas o seu corpo não necessita tanto dele. Não, ele não tem nenhum benefício nutritivo. Então você vai tirando ele. Você tira o pão. Aproveita aí, tira o pão, aproveita e já vai tirando a massa, né? Vai tirando o trigo, na verdade, do seu caminho. Exatamente. Aí usa o mesmo sistema que estava usando para tirar o açúcar. Exato. Então aí agora, você agora já declarou primeiro agora a redução, você reduziu a quantidade que você come, e aí você também constatou períodos que você vai comer, 3 vezes por dia máximo. Vamos lá, tá bem, perfeito. Agora vamos falar do prato brasileiro. Né? Eu sou americano, mas seus pais são brasileiros. Exato. Por essa razão, vocês não estranhem aqui o nosso português, tá? Eu misturo um pouco aqui de espanhol, um pouco. Eu também tenho misturo ali um pouco ali com o inglês e vai ali um pouquinho aí, mas não se preocupe, não. Eu creio que vocês vão entendendo aí, tá? Então, veja bem. Só que no prato do brasileiro, nós temos, especialmente no sul, né? O carboidrato, ele tem uma participação muito forte na nossa mesa. Por exemplo, no sul é o arroz, no nordeste é a farinha, farinha de mandioca, né? Então, eu vi um nutricionista falando sobre exatamente, ele repudiava, ele disse, olha, não coma o arroz branco. Tá? O arroz que você pode comer, que aconselho comer, é o arroz carborizado. Esse arroz amarelo, né? E assim mesmo, não comer ele só. Porque você comendo ele sozinho, ele não vai fazer muito efeito bom você comer ele, e o Cimet dizendo, né? No seu ponto de vista lá, que você deveria comer ele, mas com o feijão, porque o feijão não tem uma determinada proteína que tem o arroz não tem o que tem o feijão, então quando os dois se unem, aí ele se complementa naquela determinada proteína que ele estava falando ali naquele momento. Isso não vai no detalhe aqui agora, até porque eu esqueci até o nome da proteína, tá? Eu tenho que ouvir de novo para tomar nota e falar sobre esse assunto. Mas deixa isso para lá. Né? Então vamos aí, no caso do arroz, tem que fazer como está fazendo o meu concunhado Douglas. O que é que ele está fazendo? Ele come muito, ele gosta muito do arroz, ele está diminuindo a porção do arroz. Tá, mas aí tem um problema. Quando a gente come o carboidrato, quando a gente diminui ele muito, o corpo, você vai sempre sentir fome. Porque o corpo ele tem duas formas de energia que ele pode utilizar. Ou ele usa energia à base de gordura, ou ele vai usar a energia à base de glucose. E o problema é que aí a pessoa começa a ficar com fome é no fato que todo o carboidrato ele vai jogar a insulina lá em cima. Não importa a quantidade. Então a gente tem que focar de volta pro hormônio. O que o hormônio faz? O hormônio vai subir lá, os hormônios é o que dá o sinal do corpo. E aí, quando você comeu aquela porção pequena, esse mesmo hormônio vai cair, ele vai dar o mesmo efeito, você vai ter fome assim mesmo. Então, aí vai dificultar muito de você poder parar. Então, por exemplo, o arroz, ele não é igual ao açúcar, você tem que tentar eliminar ele de uma vez, assim, e trocar ele com outra coisa. O açúcar, ele é tão concentrado, e certas comidas processadas tão concentradas que você leva um choque. O arroz você já consegue, se você consegue manejar, você consegue já tirar ele de uma vez. Né? O feijão acaba também sendo a mesma coisa, mas eu sei que tem pessoas que
por exemplo, tem comidas que é mais saudáveis e tem outras, tem níveis de mais saudável e menos saudável. Eu prefiro alguém comer feijão do que um bolo, por exemplo. Embora sendo um feijão um carboidrato, é que ele tem nutrição, ele tem benefícios nele. Então, vale a pena, é melhor você comer mais É feijão. melhor você comer mais feijão do que comer um arroz. Sim, mas aí você vai ter fome assim mesmo, porque a gente tem que voltar. O que, que acontece quando a gente come feijão? A insulina ela sobe também, porque é um carboidrato. As coisas que menos afeta a insulina é a gordura. Gordura de animais, tem certas gorduras vegetais que é boa, igual o abacate, o óleo de oliva. Esses aí é bom e saudável. E agora os óleos vegetais, que é processado e refinado, é tóxico para o corpo. Sal refinado é tóxico para o corpo. Quando a gente quer sal, a gente precisa de sal. O melhor sal mais saudável é o marinho ou o Malatia, que é o rosa. Esses aí, eles têm outros minerais, não é somente um mineral refinado, que dá um choque no corpo, mas ele é muitos minerais que ajudam a balancear o corpo. Então, lembra-se que o sal marinho, sal malate, troca por refinado, porque os refinados é o que causa pressão alta também. Ok, então, Simone, pô, vamos lá. Para que nossos irmãos aí sigam, então, primeiro eliminar o açúcar, segundo o carboidrato. Agora, o carboidrato nós encontramos ele no arroz, encontramos ele no pão, encontramos ele no feijão. Bom, mas o senhor foi claro no início que tem vários tipos de carboidrato, né? Sim, tem os simples e os complexos. E os complexos. Então, o arroz branco ele quase simples. Ele acaba sendo simples porque tudo é feito da insulina no seu sangue. A insulina é o sinal para a mente de fome. Já o feijão ele é complexo devido que você encontra ali já alguns minerais, algumas outras coisas. Que o feijão já tem, ele tem, embora que ele tenha insulina alta, ele tem as nutrição que vai nutrir o corpo. Uhum. Que tem muitas pessoas que falam, eu tô com desejo de comer uma coisa, essa coisa, aquilo, por falta de uma vitamina, o corpo está tentando te avisar para você comer uma coisa. Muitas vezes o corpo engana, ele manda um sinal errado. Por exemplo, quando a gente está com um desejo forte de comer um açúcar, na verdade o corpo está buscando potássio. Só que ele não consegue comunicar isso para você. Ele não sabe falar a palavra potássio. Então ele fala a palavra desejo, tenho vontade. Mas não sei o que eu vou comer. A gente introduz na nossa mente que é açúcar. Mas na verdade é falta de potássio. Uhum. É um contrassinal. Então o corpo... Então aí os melhores meios de potássio é tomar limão. Esses é mais saudável, limão e tem a batata doce, muita fibra e muito potássio. Outra boa, um bom para transição e também para alimentar de vez em quando também. Embora ela tenha carboidrato, mas a parte nutritiva dela e a fibra dela é excelente para não deixar a insulina estourar e tem a nutrição. Ou seja, a batata doce ela chega a controlar a situação. Ela traz um excelente benefício ao corpo. Exatamente. Já tem outras nutrição também, coisas nutritivas também. O pastor Humberto ele disse uma vez que em vez de você comer um pão ou 2 pães, coma uma batata doce. Exatamente. Faz um melhor efeito, traz melhor benefício à saúde. Exatamente. E agora voltando para o que dá fome. É claro que você está numa fase de adaptação. O corpo não está preparado. Pessoas, quando começa a comer uma dieta com mais gorduras saudáveis, que tem gorduras tóxicas que destrói o corpo. É pior do que açúcar. Por exemplo, esses óleos vegetais, ele é super tóxico para o corpo. Eles é bem refinado, eles eles ficam, como dizer, oxidado, porque alta temperatura destrói eles e aí você está... É uma comida estragada, praticamente, você está se alimentando. E muito ômega 6 é inflamatório, ômega 3 é desinflamatório, ele ajuda o corpo a desinflamar. O ômega 6 já é uma gordura que inflama o corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inflamação, onde tem inflamação no corpo, é onde que é a porta que vai abrir para a doença. Mas só que tem um problema. Por que nós usamos mais óleo vegetal? Porque ele é mais barato. Você sabe que hoje nós
Nós procuramos viver de promoção. Pois é. Mas é o que eu disse, ou você paga agora ou você paga no médico depois, né? Você escolhe. Então, é meio complexo a questão, porque, veja bem... É que tem pessoas que preferem pagar, não quer pagar agora, mas vai pagar depois, né? Na saúde. É que, na verdade, é difícil. É difícil nesse sentido aí, só tem pode toda a usar razão. a gordura de porco também, é outro que não oxida fácil, manteiga não margarina, margarina é veneno, manteiga real mesmo também é saudável, pode substituir também essas gorduras. Mas no lugar de usar 1000 vezes, em vez de usar o óleo vegetal, usar uma banha de porco. Banho de porco. É igual os nossos antepassados, né? Ano passado usava banho. Eu lembro que lá em casa meu tio matava porco e nós guardava em latas. A lata de 18 litros, nós guardava dentro da banha. Assava a carne do porco na sua própria banha e guardava naquelas latas ali e durava 6 meses, 1 ano, tranquilamente. Nós só ia, tirava ali, esquentava e comia. Sim. E não fazia mal a ninguém. Não, é. Eu lembro isso perfeitamente. Meu tio fazia muito isso lá em Rondônia. Sim. Né? E não usava café, não usava açúcar, usava o caldo de cana. Tem a nutrição, mas a insulina continua o mesmo problema. Minha avó usava o caldo de cana para adoçar, porque não tinha açúcar. Nós morávamos no sítio, né? E para ir na cidade era como umas 10 milhas, então preferia ir lá, espremer uma caninha e fazer o caldo. Aí que algum irmão fala, mas aí, irmão, tem nutrição esse caldo de cana aí. Só que o problema é a insulina. Mas aí, por que a insulina é tão ruim? Porque a insulina, esse hormônio, ele manda um sinal, desde que a gente tem insulina no sangue, o corpo sempre fala, tudo que você come eu vou guardar. Porque a gente não consegue utilizar toda a energia do corpo. Então ele vai armazenar. E ele, quando ele armazena, ele transforma essa energia, triglicéridos, ele consegue transferir para gordura. Aí você engorda. Desde que você tem insulina, você sempre vai engordar. O corpo transforma essas moléculas em gordura. Não é carboidrato que é guardado, é gordura mesmo que é guardado no estômago e em outras partes do corpo. Então, desde que a insulina está... Por isso que a insulina é tão ruim, porque ela é essencial para a vida, mas em excesso é por isso que você engorda. Com razão. Desde que ela está no sangue, é sempre um sinal de o corpo você não guarda tudo que você come eu vou guardar. Então a segunda coisa é você procurar eliminar o carboidrato. Exato. Então você conseguindo eliminar essas ou duas coisas... Ou pegar carboidratos que tem fibra que tem carboidratos que não afeta a insulina. Que é o composto. Por exemplo, brócolis tem muita fibra, é um carboidrato, só que ele é tão fibroso e tem outros, ele não vai afetar a sua insulina. A gordura não afeta a sua insulina pouco, essas nem mexe quase na insulina. Proteína, muita proteína afeta um pouco, mas não como carboidrato. Então, tem que focar. Agora tem pessoas, eu estou falando, igual eu te falei, tem muitas pessoas diferentes. Então, se pessoas estão num quadro muito já terrível, ele tem que ir no extremo. Se outras já não estão num quadro tão ruim, aí eles podem comer um feijão de vez em quando, e aí ele pode chegar nele. Agora tem pessoas que, não, o cara tá saúde 100%, aí ele tem que fazer o extremo então. Ele tem que cortar o feijão, ele tem que cortar e comer mais fígado de boi, mais algumas... que o fígado tem muita vitamina, tem até vitamina C no fígado, muitos complexos B dentro, muita da nutrição está no fígado do animal, o coração do animal e outras partes. O corpo do animal, cada parte tem uma base nutritiva. Tem partes que tem colágeno para o cabelo, a pele, as unhas. Outras partes já tem mais para cálcio. Os ossos, quando a gente faz caldo de osso, tem o cálcio ali para nossos ossos. Então, o animal ele é bem completo assim.
um quadro nutritivo, partes do animal. Eu estou falando também de galinha, de outros. Tem partes do animal, em certas partes, que tem mais benefícios nutritivos. A gente tem que focar nesses. Então, não só comer carne, por exemplo, uma picanha. Não somente comer picanha, mas comer outras partes do animal. Porque se você comer só picanha, não vai ter tudo que você precisa para E se comer suprir. bucho? Bucho? Mondongo. Eu não sei como se diz bucho. Bucho em português é aquela... Bucho é o intestino? Aquela partezinha assim branca que tem ali que é... Eu nunca olhei agora o quadro nutritivo, mas deve ter, nunca tentei. Ok. Mas deve ter alguma coisa boa ali. Mas uma coisa que eu sei que o fígado é bom. Sim, o fígado é igual multivitamina, o fígado do animal. O fígado é a melhor parte do animal, na verdade. Nutritivamente. Nutritivamente é a melhor parte do alta, animal. mas só que ela não tem muita gordura. É. Ela tem igual a gordura, o nosso corpo usa a gordura como energia. Certo. Então, quando a gente troca o açúcar, a glucose, a gente tem que trocar para gordura. Por exemplo, o nosso corpo, quando a gente está jejuando por muitos dias, não é a glucose que a gente utiliza. Na reserva da nossa gordura é tirada a energia. Por isso que é gordura, a nossa gordura. Então, o corpo utiliza a gordura para fazer o corpo funcionar. Porque senão, o corpo sempre precisa de energia. Senão, a gente morre. Porque o coração sempre está precisando, o cérebro precisa de energia. Para as células têm um motorzinho, que é o mitocôndria em português, que ela que produz a energia para todas as células, os músculos, células musculares, para fazer movimentos, para a gente poder viver e ter energia e ter ânimo. Se você está sempre cansado e não está animado, sempre parece que está cansado, está fadigado, é porque você está faltando uma nutrição. Se você acorda de manhã e está cansado, você acordou cansado, você está faltando alguma nutrição. Ou um B complexo, alguma coisa, você está faltando. Tem pessoas que têm dor de cabeça, isso é falta de líquidos, muitas vezes, a maioria, não todas, mas a maioria das dores de cabeça é falta que você está você não como fala, dehydrated, que em português é falta de água, você está com sede, aí você fica desnutrido. Desnutrido. Então, não desnutrido, é dehydrated, sem água. Desnutrido mesmo? Sim. Ok, então tá certo. Então Não é desnutrido não, é outra palavra. Desnutrido é comida, Não, é outra palavra aqui agora, me é ajuda aí. Ai, meu Deus do céu, a doutora desidratado. falou desidratado. Isso aí, desidratado. Então aí no caso, a gente quando começa a ter dor de cabeça é que o corpo está começando a ficar desidratado. Exatamente. A doutora falou isso, olha, a doutora fez algumas perguntas, né? Aí eu respondi, disse, olha, às vezes é bom você toma quantas garrafinhas d'água? Eu tomo 4. Você tem que tomar pelo menos 5, para não ficar desidratado, porque a desidratação traz sérios prejuízos. Aí que eu entro em outra coisa. Quando a gente entra numa dieta mais limpa e o corpo ele precisa mais de sal. Porque quando a gente está comendo comida muito processada, eles têm alta sódio já. Então o que acontece? No nosso corpo, costuma o corpo já com muito sal refinado, então quando você come, você não precisa comer mais sal. Porque a comida processada ela é cheia de sal. Ou cheia de açúcar, ou cheia de sal, então refinado. Mas aí quando você come uma comida mais limpa, aí você toma mais água, aí você sempre tem que estar suplementando mais sal também. O sal saudável, o sal marinho, o sal malate. Senão você parece que fica meio tonto. Porque o que eu notei assim na minha transição é porque meu corpo estava acostumado com alto sal já normalmente. Então quando você come uma dieta mais limpa, você desincha e fica com tanto falta desse sal, que aí você tem que suplementar mais ele também. Outra questão. Muito interessante. Aleluia! Então, meus queridos, olha, eu quero fazer uma pergunta a você, eu quero dar uma oportunidade a vocês, tá? Qualquer dúvida, e você quer fazer uma pergunta, pode escrever aqui nos comentários, tá? Faça sua pergunta aqui nos comentários, que eu, na verdade, não vou saber responder, mas nós perguntamos ao irmão Paul, e quiçá perguntamos a algum nutricionista. Vamos procurar, né,
é criar um estilo de vida, né? Um estilo de vida bom, um estilo de vida Exato. saudável. Vale a pena. Até porque, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós somos templo de Deus. Pois O é. livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. E qualquer que destruir o templo de Deus, Deus destruirá que sois vós, santo és. Ou seja, se nós pararmos para pensar o seguinte, é que, na verdade, se nós olharmos no contexto geral, nós nunca nos preocupamos com a questão saúde. Pois é. Né? Nós nunca nos preocupamos, até porque tem muita fé, né? Tem muita fé, nós oramos, né? A enfermidade vai embora, oramos. Né? Eu vi, não é brincadeira, eu vi com os meus olhos, né, um pastor orando pelas pessoas que estavam gordas, né, que estavam sobrepeso, e eu vi que pessoas emagreceram na hora, né, a ponto de que caía a roupa. Né? Eu lembro que uma senhora, ela ficou tão magra que ela quase perdeu a saia assim na hora da oração. Ela agarrou a saia e disse, olha, eu vou embora que já ganhei minha bênção. E mostrou-me assim, ela perdeu uns quantos quilos ali na hora. Isso eu vi, não foi história que eu escutei alguém contar. Né? Isso, e várias pessoas ali que estavam no trabalho ali em Porto Alegre, ali na Bento Gonçalves, viu isso, né? Foi uma coisa tremenda, um pastor ministrando e coisas estranhas. Não somente esse caso, surgiu outros casos, eu vi, né? E foi algo extraordinário, algo maravilhoso. Naquela época eu não precisei do milagre porque eu pesava 70 quilos. Né? Eu pesava 70 quilos naquela época. Hoje eu tô com 84 quilos. Eu estava com 90, 99, hoje eu estou com 84. Então houve uma perda aí muito boa, graças a Deus por isso. E também pela dieta. A dieta, irmãos, nós vamos parar por aqui, né? Depois vamos continuar, que está outra oportunidade aí. E tem o meu prazer. O que nós queremos é, se você está gostando. Outra coisa, tá? Vou pedir aqui a você. Se você gostar, dê o like, gostei. Se não gostar, dê o like também, não gostei, porque para mim os dois é importante. Tá? Os dois likes para mim é importante. O não e o sim. Por quê? Sabe? Porque se me diz um não, aí eu vou saber, mas vamos observar, vamos ver o que está acontecendo, né? Se for mais o não do que o sim, então nós vamos analisar a questão, vamos procurar fazer um negócio melhor. Mas no momento, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, tá? Não estamos dando um conselho, né? Não estamos, melhor falando, não estamos aqui lhe passando uma receita para que você possa seguir, não, estamos simplesmente contando nossa experiência e lhe apresentando um caminho, um conselho que você pode seguir, desde que você também tenha a sua orientação médica. Faça como eu fiz, falei com o meu médico, né? E o meu médico disse, olha, realmente sua comida é saudável, né? E ele me disse, olha, você ainda pode perder mais uns 4 ou 5 quilos, né? Então eu pensei que estava magro demais. Você sabe que eu tenho que trocar todas as minhas roupas de volta, porque esse casaco aqui, o irmão me deu de presente, eu não vestia ele, ele me deu de presente, mas ele estava profetizando, e agora, meu Deus do céu. Que mesmo. Essa aqui é M, né? Eu estava usando XL, essa aqui é M já, né? Então o negócio já mudou a minha história, né? Pois é. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, veja bem, então você faça isso, você procure, tá? O nosso conselho aqui, não vamos determinar o que você vai fazer, mas o conselho do irmão Paulo foi o que eu segui, é o seguinte, ó, procure eliminar essas duas coisas principais da sua vida, né? Da sua alimentação. O que é? O açúcar, tá? E o carboidrato. Tá? Procure fazer isso. Aí você vai fazer. Por exemplo, o irmão Paulo, ele come 1 a 2 vezes por dia, né?
Né? Uhum. Então, a sua alimentação é baseada literalmente em quê? Em proteína Exatamente. e gordura. Proteína e gordura. Né? São as duas coisas que E mais... carboidratos complexos. o Geralmente carboidrato. os carboidratos complexos é à tarde, né? E mais proteínas e gorduras de manhã. Por exemplo, agora à noite podemos comer uma batatinha doce, né? Tem vários métodos, não preciso seguir o meu método. Tem pessoas que não comem de manhã. E só come ou 3 da tarde, depois eles comem 6 da tarde. Que também não é uma coisa que eu não acho errado, desde que é 2 vezes, Agora tem outros que preferem igual eu acho melhor pra mim, de começar de manhã e somente depois, 12 horas depois, umas 6 da tarde, comer novamente. Se eu tiver com fome. Se não, vai chutando até amanhã, então. Aí algumas vezes é uma vez, algumas vezes é 2 vezes. Então, por exemplo, agora à noite podemos comer uma batata doce com uma manteiguinha. Geralmente não é bom comer depois das 6, né? Não. Então... Porque você quer descansar nesse período para você poder dormir, não tá forçando o corpo para processar alimentos. Então é bom comer sempre antes das 6. Quando chegar às 6, parar. Qualquer alimento, o certo é isso na literatura que eu tenho visto, que não passar das 6 e café geralmente depois das 1 ou 2 da tarde para pessoas que é bem sensível com cafeína. Somente de manhã cedo e chega 1 ou 2 da tarde é o ponto de corte do café. Então vamos lá. Para finalizar, você tome nota aí, tá? Tome nota e pode ver o vídeo do começo, tá? Até o fim novamente. E você procure eliminar definitivamente, tá? O carboidrato. Procure eliminar o açúcar. Porém, queremos ser claro que não é qualquer carboidrato, é o carboidrato simples. O carboidrato simples, nós vamos aí numerar 2. Pode haver outros vários aí, mas colocamos 2 mais básicos, que é o trigo, que geneticamente, né, foi transformado, não é o mesmo, né? A soja também, né? Mas o trigo, a soja e... A gente não falou só de carne mais vermelha, mas o frango a gente não está falando também, do peixe, não está falando também que é bom. Não, mas outra coisa, mas é que a gente... Vamos falar noutra ocasião, né? Vamos falar noutra ocasião aí. Sim. Tá? Para que, se a gente for falar tudo agora aí, vamos ficar... Na verdade, cada assunto tem mais coisas, Não a gente só tão pela superfície, é só para tentar o máximo possível começar num caminho e o caminho é esse. Primeiro, elimina o açúcar. Você não consegue eliminar de uma vez, então durante uma semana você vai disciplinando aí. Até na terceira semana você coloca um ponto final. Não, a partir de hoje, açuquinha não comemos mais. E o carboidrato você pode já iniciar hoje mesmo. O carboidrato você pode eliminar hoje mesmo. Mas pastor, irmão Francisco, o que é que eu vou comer no lugar do arroz? Eu digo, meu Deus do céu, você pode comer quiabo, pode comer chuchu, tá? Pode comer, me ajuda aí, do arroz? Brócolis, no lugar do arroz. Brócolis, espinafre. Pode comer qualquer tipo de verdura que você queira. Tem muitas verduras, na verdade, que pode... É que cada região do Brasil também tem certas verduras a mais, então tem que ver, você vê verduras com mais fibra é melhor. Então fala o seguinte, mais fibra ajuda bastante. Procure descobrir aí na sua região qual é a verdura que tem mais fibra. Exatamente. Que está disponível no momento para você aí. Que está disponível para você no momento aí. Procure Mas vou fazer uma pergunta aqui agora, meu povo, aproveitando a oportunidade de fazer uma pergunta. Nós sabemos que, eu estava lendo hoje e vi ali que a farinha da mandioca, ela é muito carboidrato, né? Sim. E a mandioca em si?
ela continua bastante, ela tem fibra, ajuda bastante. Se tu come, por exemplo, no Paraguai, Hum, eu vou, por exemplo, na Argentina, eu vou falar de 3 países onde eu sei, Paraguai, Argentina e Bolívia, tá? Na Argentina, na hora do almoço, não pode faltar o pão, tá? Nós certo. comemos a carne, verdura, mas sempre tem um pãozinho. O pão é o acompanhante principal, ele não falta. Ok. Na Argentina. Certo. Já no Paraguai, o acompanhante é a mandioca. Né? A mandioca não muito cozinhada, então você come qualquer coisa ali, por lá tem mandioca. O problema da mandioca não é que ela é ruim, é que ela vai te dar fome depois. Né? Ela tem fibra, mas não é suficiente. Se você não quer lutar para manter essa dieta, você tem que evitar o carboidrato que vai te trazer fome, a insulina voltando. Então o segredo pelo O problema não está na você comer a mandioca, o problema é que você vai comer muitas vezes mais ela. Por exemplo, em vez de 2 vezes por dia, você vai ser tendendo a comer 4 vezes por dia. Porque ela vai criar esse quadro de insulina que vai te levar a uma tentação além que você muitas vezes consegue resistir. Então peraí. Então a razão pela qual eu emagreci, eu perdi peso sem ter fome, é porque eu não comi carboidrato. Exato, que aí você não teve aquele quadro de uma queda. Não que ela é ruim para a sua saúde, mas ela leva você a dificultar a sua alimentação saudável. Por exemplo, durante os 8 dias que eu estive na sua casa, eu não comi nada de carboidrato. E você não ficou com desejo de comer. A única carboidrato que eu comi foi aquela sementezinha. Ah, né? sim, o pistache. Que não tem muita coisa. Mas é carboidrato. Não, tem um pouco, É um carboidrato exatamente. composto. Assim, quando você adapta o seu corpo, é mais fácil você voltar entre 1 ou 2. É claro que a gente nunca vai voltar para bolo e arroz e nada de pão, isso aí é um veneno, isso aí tem que... Mas a gente vai poder comer uma batata doce aqui mesmo enquanto, e a mandioca, só que lembrando que elas têm a tendência de nos voltar a querer comer coisas mais, que vai dar fome. E aí na fome a gente come mais, aí mais vezes. Aí, então, tóxico para nós, até uma comida saudável, se você comer 6, 7 vezes por dia, ela vira tóxico para você, porque o problema é a insulina. A insulina leva você a estar em estado de sempre estar querendo guardar a alimentação e não utilizando o que você tem, e a insulina ela levanta a inflamação no corpo. Ok. Então, meus amados, chegamos agora ao final. Né? Agora sim, agora finalizamos, tá bem? E queremos dizer para você que na verdade isso não é um conselho, não somos médicos, tá? Sempre estamos contando nossa experiência e incentivando a você que possa criar um estilo de vida diferente, um estilo de vida saudável, um estilo de vida em que você possa desfrutar melhor, né? Desfrutar melhor o futuro, né? A sua velhice. Você vai ficar velho, ninguém vai evitar a velhice, tá? Ninguém. Deus nos permitindo chegar aos nossos 90 anos, porém vamos chegar de uma forma diferente, né? Pelo menos tentamos chegar com mais saúde. Isso estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina. O que Deus nos ensina? Deus nos ensina que devemos cuidar do nosso templo, cuidar do nosso corpo, que é templo de Deus. Se nós cuidar do corpo, que é templo de Deus, Deus cuidará de nós. Porém, se nós destruirmos o corpo, que é o templo de Deus, né, simplesmente pelo nosso prazer, Deus mesmo permitirá a destruição ao nosso corpo. Então, vamos agradecer a Deus nesta noite, tá? E queremos agradecer a Deus pela vossa vida. Não se esqueça de inscrever-se no canal se não está inscrito, deixando o seu like, especialmente se não gostou, deixe não gostei, tá? E se gostou, deixe seu gostei. Por favor, não fique sem dar uma das opções. É grátis, não custa nada, né? Então, somente você apertar aí nesse no gostei, não gostei, mire, você não vai ter nenhum prejuízo sobre esse assunto. Simplesmente vai nos ajudar e vai fazer com que eu possa procurar fazer um trabalho melhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe irmão Paul. Que Deus o abençoe. Amém. E sempre será bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Obrigado.